Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tá me vendo novo, André? Aqui já. Então depois a gente dá uma recapitulada com ele. Pessoal, só recapitulando aqui, né? Nós estamos aqui conduzindo o projeto. Aí, André, salva de palmas para o André que chegou aí, ó. Bem-vindo aí, cara. Bem-vindo ao grupo, bem-vindo ao time mais uma vez. Pessoal, se melhor vocês esperam um pouco para lá, vocês vão conseguir assistir lá. Pode ir lá pro fundão, acompanha a turma do fundão aí. Pessoal, só para recapitular aqui, ó, nós estamos com o pessoal novo chegando, participando aí também do time de treinamento. Nós temos aqui um workshop para que a gente possa melhorar os nossos índices, a qualidade do nosso trabalho aqui. Falamos aqui sobre o programa que a gente vai verificar. Incentivamos vocês a pesquisar sobre a empresa, verificar no site a história da empresa, nosso ramo, as nossas divisões, e falamos sobre a Oracle Bowsers, o que ela é, né, em relação ao fornecedor de tratamento de superfície. Pegamos aqui algum conceito sobre o que é PVD, deposição física de vapor, e a espessura da nossa camada, que é uma espessura micrométrica. Falamos alguma coisa sobre usinagem e a importância do revestimento nas ferramentas de usinagem. E discutimos um pouco sobre dureza, uma comparação entre os materiais mais duros que nós temos no mercado em relação às nossas camadas de revestimento. Depois, por fim, nós falamos sobre alguns tipos de revestimento que nós temos. Esse módulo que a gente está aprendendo aqui em conjunto, ele é um módulo sobre o portfólio da Oracle Bowsers. E o portfólio significa portfólio de produtos. Nós não temos exatamente um produto. O que nós temos? Serviços. Nós somos uma empresa de serviços. Então, nosso produto é um investimento, né? O que a gente faz é revestir ferramentas dos clientes ou peças dos clientes. Então, dentro do nosso portfólio, nós percebemos que alguns revestimentos eles têm uma performance melhor do que outros, porém tudo depende da aplicação. E às vezes a gente tem uma alta performance em um revestimento, mas uma gama de aplicação, um range de aplicação estreito, ou seja, não serve para qualquer coisa. São aplicações específicas. Nós falamos aqui sobre o Bakelite A, primeiro revestimento da empresa, nitreto de titânio. A gente discutiu que os nossos revestimentos eles não são metálicos. Então, se alguém falar, puxa, esse revestimento é de titânio. Não, ele não é. Titânio é um metal. Mas o nosso revestimento é nitreto de titânio. Todos eles são nitreto de alguma coisa. Então, são camadas cerâmicas. O material ele é cerâmico. O Bakelite B, a base dele, né, o que a gente tem para publicar, para apresentar para os nossos clientes, é nitreto de titânio e carbono. Então, além de ter o nitreto de titânio, que já é o padrão do Bakelite A, o Bakelite B também tem carbono. Então, tem uma variação, tem uma diferença. E nós viemos até aqui, depois nós chegamos aqui no Bakelite Alcrona. Alcrona. Vocês percebem que o nome que a empresa, quando vai definir um nome comercial, esse nome não pode ser copiado. Inclusive, o Bakelite sempre aparece com um Rzinho, né, marca registrada, ou um TM, Trademark. Então significa que não pode ser usado por outra empresa. Da mesma maneira acontece, por exemplo, com o Alcrona. Alguém não pode fazer uma camada pelo Alcrona porque esse nome é nosso, é um registro nosso. E o nome, ele é baseado mais ou menos nisso. Você percebe só, se eu pegar o nitreto de alumínio e cromo e colocar aqui uma letrinha O, letra A no final, aqui dá Alcrona, então para ajudar a gente a lembrar. Do que é composta a camada de Alcrona? Já tem o N aqui, ó, nitreto, cromo, alumínio. Então, nitreto de alumínio e cromo. Certo? Está escrito aqui que esse revestimento Alcrona, ele tem alto desempenho. Puxa, legal. A gente já percebeu que o Alcrona foi lançado, depois evoluiu para o Alcrona Pro e agora nós estamos lançando o Alcrona Evo. Então, no decorrer dos últimos 15 anos, aí, já é uma terceira geração do Alcrona e cada vez foi melhorando. E a gente vai ver o que melhorou, o que mudou aí de uma camada para outra. Esse revestimento ele tem alto desempenho, é excelente
por níveis de resistência à oxidação e dureza quente. Primeira coisa, a gente passa, poxa, por que será que o alcrona ele tem boa resistência à oxidação? Se eu falar, e o balenitiano tem boa resistência à oxidação? Não tão boa quanto o alcrona. O alcrona é muito melhor quando se fala em resistência à oxidação. Resistência à oxidação é algo que se busca quando a gente está falando em usinagem, e quando a gente está falando em termoformagem, quando a gente está falando em processamento de fabricação mecânica em geral. Por quê? Porque, por exemplo, falando sobre usinagem, como a gente discutiu, a temperatura é o que vai acontecer ali, vai aumentar a temperatura por causa do atrito da ferramenta em relação à peça que está sendo usinada. Né? E a temperatura alta, ela promove a oxidação. E a oxidação, você sabe o que é? Degradação, a gente poderia chamar assim, é perda de material. Então imagina só, se estiver acontecendo, além do desgaste, também está acontecendo a oxidação. Então o problema pior ainda, o desgaste vai ser muito mais acentuado. Porque está oxidando, está perdendo material, está desgastando, está perdendo material. Certo? Então alguém teve a ideia, vamos fazer uma camada que seja resistente à oxidação. Vai ser ótimo para condições severas. Por que severa? O que é isso aqui? Que imagem é essa? Um caracol. O caracol serve para quê? Engrenagem. Para fabricar engrenagens. Então o processo de fabricação de engrenagem, isso aqui, essa ferramenta ela vai girando, vai formando os dentes da engrenagem, ela vai tirando um pouquinho de material em cada giro, até formar o dente da engrenagem certinho. Né? É um processo que é severo. O esforço que vem sobre uma peça, uma ferramenta dessa é muito grande para poder fabricar uma engrenagem, que também é muito dura, certo? E aí, entra todos esses requisitos aqui de desempenho. Por que vocês acham? Por que vocês diriam que o alcrona tem boa resistência à oxidação? Dá para deduzir isso facilmente? Não, claro que tem boa resistência à oxidação, é o alcrona. Por quê? Gosto do cromo, quem falou isso? Certíssimo. Por que o cromo é um cara que melhora? E por causa do alumínio, não? Tem alumínio e tem cromo. Mas por causa do cromo, principalmente, bem lembrado. O cromo, quando a gente lembra de resistência à corrosão, o cromo é um cara que já vem na mente na hora. A gente fala por quê? Você tem um material, por exemplo, a gente fala sobre um aço comum, um aço. Toda vez que você falar em aço, é uma liga de ferro e carbono. Pode ter outros elementos que ligam, a gente falou, tem alta liga, baixa liga. Mas se você tem ferro, 99% de ferro, e 0,5% de carbono, por exemplo, então você tem um aço. O aço carbono ele é assim, como ele é uma liga de ferro, quando ele tem contato com o oxigênio do ar, tem uma reação, essa reação química é a reação de oxidação. Então por isso que ele enferruja, vamos dizer. Por quê? Porque ele forma o óxido de ferro. O que é o óxido de ferro? Se você for pegar aqui uma peça que está enferrujando, for lá no laboratório, deixa eu ver o ferrugem no microscópio, deixa eu colocar ela no Fischer e analisar a composição dele. Você vai perceber que é a mesma composição do minério de ferro. Você fala, pô, pera um pouco. Como que alguém um dia fez uma ferramenta de ferro? É porque foi lá na natureza, extraiu o minério de ferro, que é uma terra vermelha. Ela chama hematita. E aí pegaram aquela terra e reduziram, fizeram um processo químico que chama redução. É o contrário de oxidação. Redução significa, eles transformaram aquele minério de ferro, que é o óxido de ferro, em ferro metálico. Só que daí ele não fica estável assim. Ele começa a querer voltar ao estado que ele era de minério. Isso é corrosão. Isso é oxidação. Então alguém percebeu isso, você que percebeu isso lá no portão da tua casa, você foi lá e falou, puxa, o portão da minha casa está enferrujando, daqui a pouco ele faz um buraco, quebra. Vou ter que comprar outro portão. Então é melhor você ir lá e pintar. Tratamento de superfície, para poder prevenir esse problema, certo? Por que o portão ele vai oxidando e continua corroendo, continua enferrujando? Porque o óxido de ferro, se você de novo for no microscópio, ele tem uma característica, ele é poroso. Então se você olhar, ele forma uma rede de óxido que é porosa. Por ser poroso, ele deixa um espaço para o oxigênio entrar. Então o oxigênio entra por baixo do óxido que já se formou e oxida mais. Entra por baixo e oxida mais. Entra por baixo e oxida mais. Por isso que vai furando o portão até ele quebrar. Mas se você fizer um portão de aço inox, fica lá na chuva, lá, você fala, puxa, grande resistência à corrosão. E como que alguém descobriu o aço inox? Simples. Pegou essa liga que a gente já conhecia, ferro, e foi colocando cromo, 1%, 2%, 5%, até que chegou a 12%. Aí aconteceu uma coisa fenomenal. Ao invés de formar o óxido de ferro no aço, que ele é poroso, formou o óxido de cromo. O óxido de cromo não é poroso, ele é fechado. Então ele forma a camada de óxido de cromo, o oxigênio não consegue entrar mais. Pronto.
Essa camada de óxido que se forma no aço inox, o aço inoxidável, pelo fato de ter 12% de cromo, ela é uma camada protetora. Ela protege. A mesma coisa acontece com o alumínio. Alguém já viu um alumínio enferrujado? Não, alumínio não tem como enferrujar, alumínio não é ferro. Então, mas alguém já viu um alumínio oxidado? Pode acontecer, mas ele tem muita resistência à corrosão. Ele tem muita resistência à oxidação. Por quê? Ele vai formar que óxido? Óxido de alumínio. O óxido de alumínio é forma de rede, tudo aberto ou é fechado? É fechado. Então, se você pegar uma pecinha de alumínio, dar uma lixadinha nela, imediatamente você tirou a camada de óxido, ela se forma em alguns segundos, se forma outra camada de óxido. E essa camada é protetora. Então, vocês perceberam como se comporta o alumínio? Vocês perceberam como se comporta o material que tem cromo? Ele forma os óxidos que são resistentes. Portanto, não deixa a corrosão continuar. Por causa disso, alguém teve a ideia de falar: e se a gente tivesse uma camada que contém esses dois caras, alumínio e cromo? Aí é charado. A camada vai ter boa resistência à corrosão. Então, a ferramenta também vai ter boa resistência à corrosão. Certo? Ela não é para isso, ela não é para resistência à corrosão. Ela vai ter resistência à corrosão durante o desgaste. Nós vamos saber o que é isso. Beleza? Ele também tem uma boa resistência à dureza quente. Quem pode falar para mim o que é isso? Dureza quente. Existe dureza quente, dureza frio? O que é isso? Quem se arrisca a explicar aí? O material tem maior resistência quando está em movimento, né? Ele aquece e ele tem uma proteção maior a esse aquecimento que acontece no movimento. Perfeito. Quando ele está em movimento, acontece atrito, que é o que a gente está discutindo, e ele pode aquecer. E aí, de repente, você fala: pô, o material tem uma resistência aí ao calor. Então, talvez alguém que vai projetar uma peça, vai criar uma peça, ele tem que se preocupar com isso. Vai trabalhar quente, tem que ter um material que tem resistência quente. Mas o que é dureza quente? O que é dureza? A gente viu dureza é uma propriedade mecânica. É resistência à penetração. Por isso que você tem o quê? O durômetro, ele tem um penetrador de um tipo e tem uma carga. Certo? Quanto ele resiste aquilo? Quanto que desceu o penetrador em relação àquela carga de 150 kg no Rock Stage, por exemplo? Essa é a resistência à dureza. Mas o que significa a quente? É assim, ó. Dá um exemplo para vocês. Eu pego um material, vou lá agora no Forming Tools, meço a dureza. Deu 60 HRC. Essa está fria, ela está na temperatura ambiente, aqui na minha mão. Aí eu vou lá no forno, coloco ela 100 graus, deixo ela esquentar. Depois eu vou lá e meço a dureza, pego alguma coisa para não queimar a minha mão, coloco no durômetro e meço a 100 graus. Quanto que vai dar a dureza? Vai dar maior ou menor que 60? Mais uma chance. Maior ou menor? Vai dar menor. Então existe uma propriedade básica dos materiais. Se você aquecer, ele perde resistência. Todos os materiais acontecem isso. Não existe nenhum material que você aquece e ele aumenta a resistência. Isso não existe. Sempre vai perder a resistência. Aumentou a temperatura, você está aumentando o nível de energia interna, está tirando a energia que tem entre um átomo e outro. Ele está ficando mais fraco, essa ligação. Então ele perde. Dureza a quente significa: eu pego um material, como eu falei para vocês, 60 HRC, coloquei ele a 100 graus, caiu para 50. Aí eu pego um outro que tem boa resistência quente. Em vez de cair para 50, ele caiu para 57. Opa, só caiu 3 pontos. Tem boa resistência, dureza quente. Então essa propriedade é importante para o trabalho quente, como você falou certinho. As propriedades é como nunca foram alcançadas antes, né? Então, de novo, resistência ao desgaste é o que a gente busca, é exemplar. Em condições convencionais, sob tensões mecânicas severas, que é o caso da aplicação aqui. E agora as capacidades das máquinas, ferramentas aí mais modernas, podem ser exploradas de modo melhor. É o que a gente falou. Depois que a gente começou a revestir com o Crona, os caracóis, os clientes começaram a falar: vamos aumentar a velocidade, vamos aumentar o avanço, tirar mais material e aumentar a produtividade. Então, esse é o Crona, nós já conhecemos. Futura Nano, que nós temos aqui. Vamos saber, a relação otimizada entre dureza e tensão de compressão residual. Dureza você já sabe o que é. Mas o que é tensão de compressão residual? O que é legal? Esse material aqui vai estar disponível para vocês. Mas se vocês tiverem, poxa, estou com o material na mão, está impresso, guardou, teve um tempinho, poxa, o que será que é tensão de compressão residual? Não sei o que é. Dá uma olhadinha no Google, dá uma verificada. Não precisa estudar sobre isso, mas lê só uma frase e fala: opa, estou começando a entender. Vê só uma figura, eu costumo fazer isso. Vou fazer uma pesquisa de 10 segundos, eu abro, ponho imagens, olho para a figura e falo: opa, tem uma ideia já do que é, mais ou menos. Aí já dá para falar sobre aquilo, entendeu? Mas isso aqui é um termo um pouquinho mais complexo. A gente não pode só ler e falar: não, beleza, não estou entendendo, deixa eu continuar aí. Não, a gente tem que entender.
tensão residual, vou falar bem rapidamente. Eu tenho um material aqui na minha mão. Se eu chegar e começar a aplicar uma força nele, estou aplicando uma tensão nele. No caso aqui, uma tensão de dobramento. Estou tentando dobrar ele. Quando eu paro de aplicar força, a tensão desapareceu, correto ou não? Existe tensão de dobramento, estou tentando curvar ele. Existe tensão de torção, eu posso torcer ele. Existe tensão de tração. Tração, presta atenção nessa que é muito importante. Eu vou tracionar, ó, esforços contrários, de para cima e para baixo. Existe tensão de compressão, é o contrário, estou comprimindo o material. Então existe uma série de tensões, mas a lógica que vocês entenderam é, cada vez que eu tenho uma tensão, eu aplico a tensão, pronto, esse corpo que está na minha mão está tensionado. Parei de tensionar. Ah, não está tensionado mais. Só que na prática não é assim que acontece. Os materiais, quando você tensiona ele muito, mesmo depois que você tirou a tensão, ele continua tensionado internamente. Então tem tensões internas que sobram aqui. Por causa disso, eles criaram um tratamento térmico que chama alívio de tensões. Então o cara, antigamente lá, ia fazer um processo de forjamento, um processo dos mais antigos que tem, depois da fundição. O cara vai forjar uma espada, pegava um martelo, a bigorna e ia batendo ali, né? Fazendo a espada. Então ele está forjando. Ele bateu, deformou, tensionou naquele momento. Mas quando ele tirou o martelo, você falou, eu tirei a tensão, mas ali ainda continua tensionado. Tem que fazer um tratamento térmico, deixar uma temperatura padrão durante um tempo, para aliviar aquelas tensões. Em inglês, as tensões é chamado de stress. Então, alívio de estresse, eles falam. Alívio de tensões aqui. Então, existe uma tensão que sobra, mesmo depois do processamento. O cara foi lá, martelou, processou, e ainda assim tem tensão. Então, se ela sobra, ela é residual. E aí, como é que a gente faz para poder aliviar a tensão residual? Se for no material, ela faz um tratamento térmico. Mas quando a gente fala em camada, aí tem um negócio diferente. Existe uma tensão residual que é desejada. Então presta atenção. As camadas da óleo com balde, elas têm tensões residuais. Obrigatoriamente tem que ter. Se ela tiver tensão de tração, já era. Nenhuma camada nossa vai funcionar. Se ela tiver tensão de compressão, beleza. Só memoriza isso. Nós queremos tensão de compressão. Então aqui está escrito, ó, a relação é utilizada entre a dureza e a tensão de compressão residual do revestimento aqui do Futura Nano. Então, dureza é uma coisa que eu quero. Tensão de compressão residual é uma coisa que eu quero. Depois nós vamos entender por quê. Futura Nano, o que é esse revestimento? Alcrona, nitreto de alumínio cromo, barenite A, nitreto de barenite B, de carbono. É isso aí, nitreto de titânio contendo carbono, nitreto de titânio e carbono. E o barenite alcrona, nitreto de alumínio cromo. E o Futura Nano? Nitreto de titânio e alumínio? É isso aí, nitreto de titânio e alumínio. Então cada uma com uma aplicação e uma necessidade diferente. Então melhora aqui a estabilidade das arestas de corte, certo? A gente estava estudando se aquela parte da ferramenta aqui entra no material que promove o corte, ela não for estável, você perde o fio de corte. Então ela aumenta a estabilidade da aresta de corte, olha que legal. É isso que esse Futura Nano faz durante a usinagem. Tem excelente resistência térmica, então nós já falamos, resistência térmica é isso, suporta temperatura sem perder significativamente as propriedades mecânicas. E tem resistência química, de novo, suporta corrosão, tem resistência à corrosão. Permite o corte a seco. A gente aprendeu o que é o corte a seco. Existe o corte a seco, existe o corte que usa o quê? Refrigeração. Então é um corte úmido, a gente poderia falar, certo? Então, se o nosso cliente ele deseja, né, acho que o Carlão colocou esse ponto aqui da última vez, realizar um processamento a seco, ele não quer usar uma lubrificação, Futura Nano é um bom candidato aí para ter bons resultados. Melhora o desempenho dos componentes para aplicações severas também, e a dureza do revestimento oferece excelente proteção contra desgaste abrasivo e erosão. Nós aprendemos o que é desgaste abrasivo. Duas superfícies uma contra a outra, você tem a quebra dos picos, um monte de grãozinho agindo ali, grãos duros, e eles promovem o desgaste. Nós aprendemos o que é adesão. Duas superfícies uma contra a outra, e tem uma transferência de material. Ou seja, o material gruda na outra superfície. Isso é adesão. Adesão e... qual que é o outro? Abrasão. Então nós aprendemos o que é desgaste abrasivo e desgaste adesivo. Abrasão e adesão.
Mas o que é erosão? Quem pode falar aí? Quem tem uma ideia? Pode chutar, se arriscar e falar alguma coisa. Já ouviu essa palavra antes? Erosão, o que é isso? Esses três nós temos que saber, que são os três mecanismos de desgaste principais aí para a gente memorizar. O que é erosão? Alguém já viu esse nome? Fazer o furo na ferramenta, por exemplo, buraco. Como que é? Tipo, ela faz um buraco na ferramenta. Isso aí. Você está certíssimo. Então o Carlão já tem experiência em reconhecer uma superfície que sofreu erosão. Ele olha e vê um monte de buraquinho na superfície. Ele fala, opa, isso aqui não foi um desgaste comum. Ele não está vendo transferência de material, tipo uma ranhura assim, onde tem material impregnado. Certo? Ele não está vendo um desgaste que só tirou material. Ele está vendo um monte de cavitação, que é chamado. Esses furinhos é desgaste por erosão. Muito bem, é isso mesmo. Mas como que acontece a erosão? Como se fosse uma obstrução? Não necessariamente. Existe também, você até adiantou o próximo slide, muito bom, mas existe o processo de corrosão que acontece junto com o desgaste. O nome disso é tribooxidação. Tribo, que é tribologia, que é mecanismo de desgaste, e oxidação, então existe também. Mas a erosão, o que é? Como que ela acontece? O que provoca a erosão? O desgaste por erosão. É o efeito da fadiga do material? Não é desgaste por fadiga, que também é um tópico avançado. Erosão, ela acontece assim, ó. Você lembrou de fadiga muito bem, porque a engrenagem acontece isso, forma os pitches. E aquilo sim é fadiga. Mas tem um outro mecanismo de desgaste, que foi o que o Carlão falou, que forma também esses pontinhos, esses furinhos, mas é erosão. Erosão significa que esse desgaste foi causado por causa de um fluido. Mas como assim por causa de um fluido? O que é fluido? A água é um fluido. Não necessariamente é um líquido, a água é um fluido. O ar é um fluido. Então se você for estudar ali a turbina do avião ali, que sofre toda aquela passagem de ar dentro, entrada, saída, temperatura, então você vai ver que ela vai formar esses pontinhos aí que o Carlão falou. Mas o que foi? O que agiu contra a superfície? O que foi que desgastou a superfície a ponto de ela formar esses furinhos? O ar é capaz de furar uma superfície, nesse caso. Né? Bomba de água do seu carro lá. Você vai lá no mecânico e o cara fala, essa bomba já era, tem que trocar. Por quê? Essa bomba tá boa, você começa a reclamar. Aí ele vai te mostrar como é que tá as aletas aqui. Você vai ver a aleta toda cheia de furinho. Mas o que foi que causou isso? É porque ficou circulando a água suja, água com partícula, e ela foi toda hora, o líquido ficou passando constantemente naquela superfície. O fluido provocou o que a gente chama de erosão. Abrasão, adesão e erosão. Essas três coisas acontecem, e quando a gente fala em cultura nano, se alguém chegar com uma turbina aqui e falar, eu preciso de resistência à erosão. Eu estou com um problema de erosão aqui na empresa. A gente vai indicar o que para ele? Cultura nano, porque está escrito aqui que serve melhor para isso. Erosão dá para levar em conta a natureza, né? Pegar um terreno, você desmatar ele, chuva. Muito legal. Muito legal, isso aí mesmo. Existe a erosão, que é um conceito de geologia, né? Que você está levantando aí. Então, se você, foi bem legal o que o Ed falou, porque se você for no Google escrever erosão, ele não vai mostrar mecanismo de desgaste, ele vai mostrar isso aí que você falou. É que ele está com o Google dentro do cérebro aqui, ele acessou e agora ele ficou É o assim. mesmo conceito, né? Eletroerosão, erosão, tudo no mesmo Muito legal. sentido, só transfere mecânica. Muito bom. Então acontece a erosão na natureza, né? Vai passando por fluidos, ou água, ou ar, e alguém mede isso na geologia. Eletroerosão, você falou, eletroerosão é um processo de fabricação também, que serve para realizar corte. Então você fala, e aí, eletroerosão não é um desgaste, mas está acontecendo a erosão? Isso que nós falamos? Está. Como que está acontecendo? Eletroerosão significa o seguinte, eu tenho um fio, e alguém descobriu, o mestre aqui vai corrigir, que se você passar energia elétrica por um fio, existe um efeito, ele forma um campo magnético em volta. Então, o pessoal que trabalha na parte elétrica aqui, manutenção, eles já tem experimento, eles vão lá com aquele alicate no perímetro e vai lá e consegue saber quanto tem de corrente, mas não cortou o fio, como é que ele sabe a corrente? É porque está passando corrente, está formando um campo magnético e o alicate no perímetro está medindo esse campo magnético e convertendo, por isso que a gente consegue saber a corrente. Então, quando alguém descobriu isso, forma um campo magnético, um campo elétrico em volta aqui do fio, e se aumentar muito essa corrente? Aí o cara coloca lá, sei lá quantos mil volts ou ampere, né, na passagem de corrente, ele vai formar um campo de energia em volta do fio, e aí quando você vem com uma chapa de 50 milímetros de espessura, ela vem e corta igual manteiga assim, ó. E o fio nem sequer encostou na peça que está sendo cortada. Foi o corte por erosão, porque esse campo de energia que está em volta, que na verdade ele vai formar uma matéria que é um fluido, é o próprio ar, né? Ele está cortando o material, né? Então também é um processo de erosão, bem colocado. Se vocês
quiserem discutir qualquer tema levantado, vão falando rápido, mas aí vocês interrompam, fazem pergunta e participam também. Não se preocupem, eu vou tentando ganhar tempo aqui, mas extrair o máximo que tem aqui do slide. Balinha de C, não está escrito aqui. Quem sabe o que é o balinha de C? O que é a camada de balinha de C? Quem se arrisca a falar alguma coisa? Carbono. Só carbono? Nitreto do quê? Vai ter o cromo e o carbono. Beleza. Tem uma camadinha de nitreto de cromo que é o interlayer lá que a gente falou na última vez, na última sessão. Só para poder fazer adesão e tal. Mas o que é o balinha de C mesmo? É um WC também. Opa! O que é WC? É carbeto de tungstênio. É duro pra caramba. A gente não falou sobre que o carbeto de tungstênio é um negócio que fabrica um metal duro, a ferramenta? Mas nós também fabricamos revestimento que é feito de carbeto de tungstênio. Então, quando alguém fala balinha de C, geralmente você vê na internet o quê? WC/C. O que significa isso? A camada é feita de carbeto de tungstênio, mas na superfície final, o que ela tem é carbono mesmo, como alguém aí mencionou. Ah, mas como que é esse carbono? Carbono é SP2, SP3, semelhante ao que tem no DLC. Então, por que carbono na superfície? Porque o carbono ajuda em relação ao coeficiente de atrito. Como a gente falou, a gente quer um baixo coeficiente de atrito. Eu quero uma dureza extrema muito alta. Alguém foi e combinou carbeto de tungstênio, WC, com uma superfície final com bastante carbono. Ele desliza bastante e é duro e tem boa resistência ao desgaste. Então, pode falar aí. No caso do balinha de C, o anedraque não pode fazer um pós-revestimento. Senão você remove a camada de carbono e a sanidade da ferramenta não fica da forma que deveria ser. Perfeito. Então, Então, posso fazer um pós-polimento que nem nas outras ferramentas. perfeito. Muito bem colocado, muito legal mesmo, boa contribuição. Nós não podemos fazer um pós. Sem ser o Carlão, quem pode explicar o que é o pós? Nós não fazemos só revestimento. Depois nós vamos entrar etapa por etapa, mas vocês sabem mais do que eu. A gente faz, além do revestimento, o que faz a Bowser ser a Bowser, da óleo ser a óleo, é que a gente tem todo um tratamento de superfície, não só o revestimento. Então o processo todo é pré-tratamento, revestimento e pós-tratamento. O que é o pós-tratamento que a gente faz em alguns revestimentos? Deixar a superfície mais lisa. Não, acabamento é um Perfeito. acabamento no top. Remoção do Top. top. Aí você matou a charada. Eu ia perguntar por quê. A gente faz um top, que é um pós-tratamento, ele pode ser feito ali no microjateamento, certo? Com cuidado, não é igual decapar uma peça, dá só um flash ali com uma certa distância controlada, ou no processo automático, como é feito ali com distância controlada e pressão controlada. Mas para que serve? Por que a gente faz isso? Depois que a camada já está pronta, a gente ainda dá uma espécie de um acabamento na camada. Né? Faz um lixamento, ou faz um polimento, ou faz um microjateamento. É para poder deixar a superfície final com a rugosidade ideal. Ela está rugosa a nossa camada também. E se ela está rugosa, talvez essa rugosidade não vai dar uma boa performance, não vai dar uma boa resistência ao desgaste. Então a gente deixa ela mais lisa, diminui a rugosidade. Depois nós vamos aprender sobre isso, mas o que o Carlão falou está certo. O nosso processo, quando é a arco, que são os cones aqui, o 1200, o processo é a arco, e os 3200 é a arco, e o Inova é a arco. O DLC não. Então ali forma bastante droplet. Droplet são umas coisinhas, umas gotinhas que tem microscópica na superfície, que mexe com a rugosidade, a gente não quer isso. Então, exatamente isso aí. Balinha de C, vocês entenderam o que é, daqui a pouco a gente vai ver um detalhe melhor. Baixo coeficiente de atrito, já entenderam boas propriedades ao deslizamento. Então, quando a gente tem duas superfícies deslizando uma sobre a outra, especialmente num componente, a gente quer o balinha de C. Ele é utilizado principalmente para reduzir o desgaste adesivo. Não precisa explicar mais, você já sabe o que é. Olha lá, arranha o material e tira o material de um lado e passa para o outro. Gripagem, a gente não costuma falar, poxa, a ferramenta está engripou. A gente costuma falar engripou, né? Mas a gripagem significa travou porque teve adesão. As duas superfícies entraram criaram uma interface uma com a outra. Então, trava todo o mecanismo. Soldagem é frio é justamente isso. Aqueceu tanto que soldou aquela pontinha do pico e transferiu o material. Então a gente está falando em desgaste adesivo. Também pode suportar altas cargas com lubrificação deficiente ou funcionamento a seco. A gente já sabe o que é funcionamento a seco, é sem lubrificação, é sem óleo, é sem nenhum fluido. E quando a gente fala lubrificação deficiente, significa, olha, se acontecer de faltar óleo, essa é uma coisa que a gente vende para os nossos clientes.
Puxa vida, às vezes eu tenho uma situação em que a pressão de óleo abaixa no sistema e eu não consigo ter uma boa lubrificação. Deixa eu falar, usa o balinete C. A gente já fala isso. Por quê? Porque o balinete C tem carbono na superfície. E aí o que vai acontecer? Ele vai permitir que aconteça uma lubrificação meio que natural por causa do carbono. Aí a pergunta não, a observação que o Carlão colocou, por que não pode fazer o top no balinete C? Senão a gente tira o carbono fora, vai ficar só o carbeto de tungsteno, que é duro. Ué, ele vai deslizar bem? Não vai. Ele vai ter baixo coeficiente de atrito? Não. Então não pode fazer o top, senão a gente tira a camada. Certo? Ela é muito fina. Aí a fadiga aqui que o Michel comentou, né? Fadiga superficial, coloquei aqui, estava em português, eu mudei aqui para o inglês. Pitching é aquilo que se forma na engrenagem. O que é fadiga? De novo, a gente aprendeu o que é tração, o que é compressão, o que é torção, mas existe um esforço que é chamado de fadiga. O que é fadiga? Fadiga é assim, ó. Eu tenho um material aqui que ele tem uma resistência, vamos colocar um número, 1000 megapascal. Então, se eu aplicar uma força, uma pressão ou uma tensão de 1000 megapascal, ele quebra. Essa é a resistência dele. Beleza? Se eu aplicar 500, o que acontece? Permanece. Não acontece nada. Porque a resistência dele é 1000, vocês entenderam isso? Só que se eu aplicar 500 e solto, 500 e solto, 500 e solto, e fazer isso 1 milhão de vezes, ele quebra. Mas como ele quebrou? A resistência dele era 1000. Como é que ele quebrou com 500 megapascal? Porque houve um esforço cíclico. Ele foi repetindo o esforço, que era abaixo da resistência do material, mas ele quebra, por um fenômeno que chama fadiga. Então o que a gente está falando aqui? Se eu tenho uma necessidade aqui, que eu preciso de resistência à fadiga, e a fadiga é superficial, como você falou, acontece na engrenagem, encosta o dente, tira o dente, encosta o dente, desencosta. Vai acontecer a fadiga superficial, vai começar a furar ali a superfície. Então, o balinete C resolve isso. Tribooxidação, que é o que o Brunão aqui falou. Será que pode acontecer de eu ter desgaste e oxidação ao mesmo tempo? Pode, o nome disso é tribooxidação. É a corrosão por atrito. Isso aí pode ser evitado. Né? E aqui está escrito, substratos, que são muito caros, muitas vezes podem ser substituídos por um mais barato. Então, às vezes, o cliente ele chega aqui na gente e fala assim, olha, eu tenho um material aqui que eu estou usando, é um material alta liga, extremamente caro, e para poder resistir ao desgaste eu estou usando ele, mas eu não quero gastar muito dinheiro assim. Aí a gente fala para ele, coloca um aço baratinho aí, que o balinete C vai segurar, vai dar conta do desgaste. E pronto. Ele conseguiu usar o material mais barato. Substrato é o que tem embaixo da camada, é a peça, é a ferramenta. Beleza? Então é isso. Balinete DLC. Depois eu vou dar uma explicação melhor sobre isso aqui. O que significa DLC? Quem fala aí? Diamond like carbon. Muito bom. Diamond like carbon. Significa o quê? Diamante como carbono. Então, é diamante com características de carbono, carbono com características de diamante. Depois nós vamos entender certinho como que é a composição dela. Mas você tem que entender o quê? Que essa camada também é de carbono. Mas uma parte desse carbono tem uma característica muito dura aqui. Se assemelha ao diamante, então nós vamos estudar isso depois, mas é carbono. O balinete DLC e o balinete C são parecidos nesse aspecto. Não, ele é adequado para condições de desgaste mais extremas, velocidades relativas, alta velocidade relativa. A gente tem que bater o olho e falar, poxa, eu quero entender o que é isso, né? É um termo para Master Science. A gente tem que saber o que é velocidade relativa. Bom, eu sei o que é velocidade. Estou lá dirigindo meu carro, estou a 100 km por hora. Então eu vou do ponto A até o ponto B em 1 hora. E essa distância entre esse ponto A e o ponto B é 100 km. 100 km por hora eu estou andando. Só que tem um cara que está a 120 por hora. Então se eu estiver parado e ver esse cara passando, eu imagino é o gaucho. Passou voando. Mas se eu estou a 100 e passou um cara a 120 e eu olhar para ele passando, ele vai estar passando por mim numa impressão de qual velocidade? 20. Eu estou a 100 e ele está a 120, então os dois correndo, mas parece que ele passou devagarinho, não é isso que acontece? Isso é velocidade relativa. Eu estou comparando um corpo em movimento com outro corpo em movimento. Qual a velocidade relativa de alguém que está a 100 por hora e de outro a 120? 20. Isso acontece, por exemplo, entre um eixo de pistão, que é o que está mostrando aqui, e um pistão. Então o pistão está girando ali, cada vez que tem uma explosão no motor. Ao mesmo tempo, o eixo também está girando, sendo arrastado pela biela, então velocidade relativa variável é um negócio que causa problemas graves de desgaste, especialmente desgaste por adesão. Revestimento DLC resolve esse problema. Então a gente começou a sacar a charada.
Puxa vida, por que cada revestimento tem uma aplicação? Cada uma atende uma necessidade diferente. O cara, aqui eu deveria revestir esse pino de pistão com o revestimento DLC. Mas eu esqueci e falei pro cara, faz um balinete A aí. Será que ele vai ter uma boa performance, um bom resultado? Bem provavelmente não. O balinete A não é para isso. O balinete A não vai promover um baixo coeficiente de atrito. Então, não vai atender ele. Correto? Alexandre, Manda aí. os dois revestimentos também são baixa temperatura. Opa, obrigado por ter lembrado disso também. Esses dois revestimentos são para baixa temperatura, são realizados, né? O revestimento é feito em baixa temperatura. Os nossos revestimentos aqui, a faixa 450 a 500 graus, né? Na maioria, mas balinete C e DLC nós estamos falando em 250 graus, é isso? Então, a temperatura é bem mais baixa. Às vezes o cliente fala assim, olha, eu tenho um material aqui, uma peça, uma ferramenta, que eu quero tratar, só que a minha ferramenta não resiste a 450 graus. Se você colocar no forno a 450, vai ficar essa surpresa. Vai mudar a propriedade, né? Vai amolecer, vai deformar, alguma coisa ruim vai acontecer. A gente fala para ele, ó, será que a gente não conseguiria usar o balinete C ou o DLC? Ou a gente tem também alguma variação dos nossos revestimentos, que chama Arctic. Vocês conhecem, então, no Arctic a temperatura é mais alta ou mais baixa do que o padrão? É mais baixa, então já desenvolveram uma receita, um processo Arctic para isso, quando o substrato não resiste à temperatura. Mas a temperatura ser alta no nosso processo é uma coisa boa. Se a temperatura for muito baixa, não tem adesão, desplaca. O etching Então, melhor com a temperatura. exatamente, vai ajudar no etching e a gente vai ver esses detalhes depois também. Beleza? Se estiver indo muito rápido, vocês falam aí, puxa o freio. O Emerson me passou 2 slides aqui, 3 que são muito legais. Ele estava fazendo o curso junto com o Rafa. Esse aqui é um curso, um treinamento que eles estão dando para os clientes, entendendo as suas camadas. E ele já falou um negócio legal para colocar aqui. Na mesma hora eu já joguei e deixei disponível para a gente poder discutir. Isso aqui está mostrando a composição das camadas. Como que a camada é feita, qual que é a configuração da camada. Né? Primeira coisa, quem que é esse cara aqui? Balinete A. Balinete A é nitreto de titânio. Vocês estão percebendo que tipo de camada é essa quando a gente olha para cá? A gente pode chamar ela de monocamada. O que é monocamada? Hein? Única camada. Única camada, só tem uma camada. Existe o double layer. Em inglês, double layer, camada dupla. Certo? 2 camadas. E aí vai. Então, se você tem monocamada, é o caso do balinete A, você tem uma única camada, não tem variação de composição aqui perto do substrato ou aqui na superfície. É uma coisa só. Começou a deposição, nitreto de titânio, acabou, chegou na espessura de camada, próxima carga. É só isso aí. Simples. Né? Uma camada muito boa que atravessou décadas aí. E essa daqui, camada de gradiente? Vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro a gente começou fazendo uma deposição de nitreto de titânio. Então o começo daqui foi igual ao balinete A. A gente começou algo parecido com o balinete A. Mas daqui a pouquinho começou devagarinho a entrar uma outra coisa aqui, ó. Que foi quem? Carbono. Isso, parecido com o balinete B, tá certo? Começou a entrar carbono. E depois, por fim, o que aconteceu aqui em cima? Aqui eu tenho nitreto de titânio. Aqui eu tenho nitreto de titânio e carbono. O que eu tenho aqui? Carbeto de titânio. O que é isso? Aprendi isso faz pouco tempo também. Porque nos nossos documentos não traz essa revelação de que a nossa camada ela é assim. Carbonitreto de titânio. Beleza, mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Ó. Aqui eu fiz algo constante no forno. Eu só coloquei nitreto de titânio. Aqui eu comecei com nitreto de titânio, depois gradativamente, ó, por isso o gradiente, eu fui mudando para uma outra composição e depois gradativamente eu fui mudando de novo para uma terceira composição. O que eu tenho aqui? O que eu tenho nessa região? E eu também tenho nessa região, mas eu não tenho nessa. Nitrogênio. Perfeito, nitrogênio. Como que a gente faz isso? Como é que o forno fez isso? Quem pode se arriscar a dizer? Isso aqui está fácil. Como é que o forno fez o nitreto de titânio? Como aconteceu isso de formar uma camada de nitreto de titânio? De onde que veio esse material? Titânio. O target é feito do quê? Titânio ou nitreto de titânio? É isso aí. Quando a gente fala em titânio metálico, o target source, a fonte de material, é feita de titânio. E de onde que veio o nitrogênio?
Se ele não é feito de nitreto de titânio, de onde que vem o nitrogênio? Para falar o nitreto, de onde que vem o nitreto? Como ele apareceu aqui no forno do nada? Oi? Cilindro. Tirou do ar? Interessante o que você falou. Dá para desenvolver um processo, cara, mais barato aí. Legal. Da onde que vem o nitrogênio? Da onde que vem o nitrogênio? Quem que você arrisca a falar? Não estou ouvindo nada. Opa! Então quer dizer que além da gente estar evaporando o target, que é de titânio, também estamos injetando gás no forno? Que gás que é esse? Nitrogênio. O nitrogênio gasoso dentro do forno, uma câmera ali fechada com nitrogênio. O titânio também gasoso, porque o ar que o vento foi lá e queimou, vamos falar assim, ele evaporou o material de titânio e ele virou um gás. Então tem o gás titânio e o gás nitrogênio. Aí passou corrente elétrica, aconteceu ionização, um negócio maluco. Mas o fato é, o nitrogênio que eu injetei, ele combinou com o titânio e depositou na superfície. Então da onde veio o titânio? Do target. Da onde veio o nitrogênio? Do gás. Beleza? Agora vamos para cá. Da onde veio o nitrogênio? E o titânio? Do target. Daqui a pouco alguma coisa começou a mudar. O que o processo fez, a receita fez? O que mudou daqui para cá? Tem um gás acetileno. Essa mereceu. O gás acetileno, olha só, cara, quando você sacou que tem um gás de nitrogênio para poder formar nitreto de titânio, o acetileno é uma fonte de carbono. O acetileno, a fórmula química dele é C2H2, ele é um gás. Só que esse gás, essa molécula C2H2, ela vai quebrar. E se ela quebrar em algum momento, ela vai ser uma fonte de carbono. Para onde que vai o carbono? Para a camada. Então, da onde que vem a fonte de carbono? De novo, de outro gás. Então, eu tenho acetileno aqui? Tenho. Ele foi devagarinho, um pouquinho mais de acetileno, um pouquinho mais, até ó, eu tenho essa composição aqui. Agora eu tenho, além do nitrogênio sendo injetado, o acetileno sendo injetado e o titânio sendo evaporado do target. Beleza? E quando eu cheguei aqui em cima, o que aconteceu agora para eu ter só o carbono e o titânio? O carbeto de titânio. O que aconteceu aqui? O que vocês fariam se fosse manual? Para conseguir agora esse finalzinho da camada assim? Aumento de acetileno. Se você aumentar o acetileno, você vai ter mais carbono. Legal, mas só isso vai resolver? Opa, fala de novo. Retirou o nitrogênio. Então a gente vai na torneirinha de nitrogênio lá e fecha ele. Não tem nitrogênio, não forma mais nitreto. Qual é a dosagem correta de gás? A dosagem que você falou, na verdade, o nome é fluxo de gás. É fluxo. A gente injeta fluxo que tem centímetros cúbicos por minuto. É isso que tem. Então existe um fluxo de gás, é uma vazão. Então ela varia. A vazão vai aumentando, vai diminuindo. Qual que é o fluxo de gás aqui? O fluxo de gás é uma série de fluxos. Aqui ele está zero, depois ele vai subindo 1%, 2%, 3%, vai formar uma atmosfera ali. Entendeu? Mas a vazão não é em porcentagem, e sim a composição da atmosfera do forno. Então é isso. Para poder formar aqui, que revestimento é esse nosso aqui que tem esse gradiente de camada? Balinete B. Então, balinete B, quando você olhar na internet, ele vai falar, ó, é nitreto de titânio e carbono. Carbonitreto de titânio, vai ter um monte de coisa assim. Porém, ele também tem uma superfície aqui que não tem nitreto, tem só o carbeto de titânio. Muito duro, muito resistente, aplicações especiais. Alexandre, o professor complemento. Pessoal, por exemplo, na embalagem lá, né? Quando sai um balinete B com coloração diferente lá, o que você acha que pode ter acontecido? Houve uma mistura com nitrogênio? Pode ser uma possibilidade. Muito Então, bom, ou seja, muito bom. né? Vamos falar que está na camada ali, aquela cor, né? Entre um balinete A e um balinete B. Pode ter entrado nitrogênio numa etapa onde não deveria entrar, que é só Em excesso. Ou Entrou em excesso, é isso? não, na última camada lá. Na última camada entrou nitrogênio onde não deveria entrar. Né? Porque não tem nitrogênio na última camada. Isso é uma primeira hipótese. Segunda hipótese. Rompimento dos bicos. Entupir os bicos, o que vai acontecer se entupir os bicos? Aí vai entrar gás. Vai diminuir o fluxo de qual gás? Acetileno. Ou seja, eu posso ter uma deficiência de carbono. Então vamos falar com as duas principais hipóteses. Quando sai um balinete B com coloração diferente da usual, ou eu tenho um nitrogênio onde não deveria ter, ou eu vou ter um carbono, ou vou ter um carbono a menos do que deveria ter.
Ou seja, um bico mal posicionado, né, na hora que vocês estão fazendo o setup lá, tem a regulagem exata, né, do bico, que é a saída do gás carbono, né, da acetilena no caso. Então, para manutenção, por exemplo, isso aí é uma ferramenta para ele investigar o forno. Então, ele vai ter que investigar lá fluxo de gás e o fluxo de gás nessas duas etapas aí, que pode estar acontecendo. Então, é algo que acontece com certa frequência lá para o pessoal da embalagem, né? E aí, se a gente manda embora, por exemplo, um balite B que está com coloração diferente, ela vai estar respeitando, por exemplo, aquela estrutura de camada? Ou seja, posso estar mandando para o cliente um balite A com um gradiente ali de carboidrato de titânio. Não vou ter a quantidade suficiente de carboidrato de titânio para que ele tenha a aplicação dele de forma correta. Então, por isso que a gente tem que parar e retrabalhar a ferramenta. Então, já saiu uma cor diferente, automaticamente já não funcionou. Existe uma tolerância, né? Então, existe até uma tolerância de liberação, né? Mas o pessoal que está mais acostumado a mexer com esse tipo de ferramenta, olha ali, já vê um rosado, por exemplo, e o correto seria um cinza, totalmente fora. Então, nesse caso, vamos ter que trabalhar. Geralmente, atingir o número de camada necessário. Só que pela coloração, posso ter errado, né? Até que aprender por isso. Pode acontecer atingir o número de camada que a gente precisa, de 1 a 6, só que por causa dessa coloração, desse nitrogênio que entrou, não tem as propriedades do balite B? É exatamente isso que você falou. Por exemplo, se entra o nitrogênio onde não deveria entrar, eu estou com a propriedade correta, eu vou ter lá, o carbeto de titânio. O que você vai ter lá se entrar o nitrogênio lá em cima? Se não entrar nitrogênio, você tem... Se entrar, aquilo que você falou, o que vai ter lá? Vai ter a mistura de carboneto. Isso aí, vai ficar isso daí. E é a estrutura certa do revestimento ou não? Não. Está errado? Então não é a estrutura correta. É isso aí. Então o que vocês aprenderam aí com essa explicação? Quando vocês estiverem trabalhando, vocês verem, estou fazendo um balite B e tem uma coloração diferente, a visão de vocês é totalmente outra agora. Poxa, por que será que dá diferença? Sei lá, às vezes a cor dá diferença, sabe por que da cor? Mas agora não, você bate o olho e você fala, puxa, eu lembrei, meu. O Emerson estava explicando lá, tem questão de mais nitrogênio, menos nitrogênio. Você já consegue ter uma ideia do diagnóstico de fora, até para auxiliar a manutenção. Olha, teve um problema aqui, foi mais na parte de baixo que ficou com uma coloração fora, a parte de cima ficou aparentemente boa. Puxa, onde está o fluxo de gás aí? Vocês começam a enxergar como é composta a camada e qual é a influência dela aí no processo final. Uma coisa importante também, quando para a carga, aí parou faltando 10 minutos. Geralmente fala, rodou mais de 70% da carga. Dá para abrir, mas aí no caso aí não pode abrir. O acetileno ele é no final. Muito bom, Pedro. Muito bem lembrado também. Senão saiu a carga baliteada, tá amarelo. Legal. Olha o que o Barra falou. Se eu tiver aqui, a camada nossa tem que ser de 2 a 6, correto ou não? Então vamos supor que eu tinha uma intenção de revestir o balinete A com 6. Mas quando chegou no 5 aqui, a carga parou. Eu falei, tá bom, tá com 5, tá dentro, não tá? Vamos liberar a carga. Não precisa continuar. Mas se isso acontecer aqui, chegou no 5 e ele parou. Então eu vou ter a propriedade da última camada. Então, dependendo da camada, da carga, a gente poderia liberar. Dependendo, não pode liberar. Certo? O que vocês percebem aqui quando a gente fala na camada de gradiente? Aqui eu estou tendo target, injeção de nitrogênio. De repente eu comecei aqui, nessa região aqui, eu comecei a devagarinho a injetar o acetileno e foi aumentando o fluxo até chegar nessa composição aqui. Depois que chegou nessa composição, eu comecei a diminuir devagarinho o nitrogênio até não ter mais nitrogênio. Vocês entenderam isso? Correto? Essa variação acontece dentro do forno. Então não é uma mudança brusca de composição. Eu não fechei de uma vez o nitrogênio e nem abri de uma vez o acetileno. Foi gradativo, por isso gradiente. Agora, e quando a gente fala num revestimento multicamada? Por exemplo, a gente tem aqui nitreto de titânio e nitreto de titânio alumínio. Né? Uma camada de um tipo, uma de outro, camada de um tipo de outro, e vai indo. O que a gente tem aqui na multicamada? Para poder formar nitreto de titânio, vocês já falaram, como é que eu faço para formar nitreto de titânio alumínio? Preciso do gás de nitrogênio, perfeito, o que mais? O target é feito do quê? Isso aí. Pode ser 50%. É uma liga metálica de titânio e alumínio. O target é de nitreto de titânio e alumínio? Não é. Ele é um metal. Titânio e alumínio. Só que daí ele evapora. Então como é que eu faço para ter uma mudança brusca aqui? De um tipo
Daqui a pouco uma linha certinha dividindo aqui, eu mudei. N3 de titânio alumínio agora virou N3 de titânio de novo. Como é que eu faria para... O que vocês acham que o forno faz para fazer isso? Para conseguir essa dádiva? É porque tem um processo lá, né? Tem a tabela lá, aí o tempo aí vai desligando, né? Desligando o quê? Aí desliga o start, aí entra outro. Perfeito, você explicou, está muito bem. Então o que acontece? Eu tenho um target que a fonte dele é só titânio, eu tenho outro target que ele é de titânio alumínio. Então, eu estou evaporando de um target, eu paro de evaporar de um e vou para o outro target, para o outro e volto para um. Eu vou mudando a composição da camada. Isso é bruscamente, então ó, forma uma linha assim. Além disso, eu vou pular isso aqui, daqui a pouco eu volto mudando camada. Eu tenho a camada mole versus camada dura. Isso aqui acontece nesse revestimento aqui, por exemplo. Nós temos um N3 de titânio alumínio aqui na base, e depois por cima eu tenho a última camada, camada dupla, né? Uma camada de carbeto de tungstênio e carbono, seria aqui mais na superfície. Por que vocês acham que alguém faria isso? Uma combinação de camada dupla, colocando uma camada mole e uma dura. Mole é um modo de falar, nenhuma camada nossa é mole. Ela só é mais mole, essa aqui é mais mole do que essa. Ela tem maior capacidade de absorver impacto, quanto mais mole, mais absorve impacto do que essa. Essa aqui é muito mais dura do que essa, só isso. Por que fazer essa combinação? Aguentar mais tensão? Aguentar mais tensão. Mas aguentar mais tensão. É isso aí. Você tem uma base que suporta a tensão que você está falando, mas não é só a tensão, é o impacto. Por exemplo, se eu tiver um acúmulo de tensão nesse ponto de profundidade, alguém estudou a superfície e percebeu que a tensão se acumula totalmente aqui. Ó. E pelo fato de ela se acumular mais aqui, se eu fizer ela inteira de carbeto de tungstênio, começa a formar trinca, a camada não funciona, quebra, desplaca. Aí o gênio foi lá e falou, se eu fizesse a metade dela, um pouco mais da metade, de nitrito de titânio alumínio, aí ela aguenta a tensão. Mas eu não quero esse cara aqui, esse aqui não resiste ao desgaste do jeito que eu gostaria. Então eu ponho por cima o quê? Carbeto de tungstênio. Por isso a double layer, camada dupla. Além disso, nós temos a camada de nanocompósito. Poxa, o que é nanocompósito? O que isso aqui parece para vocês? Ocrona. Qual que é a diferença disso aqui para o ocrona? Tem um xzinho ali. O que é x? É um elemento x. Então foi acrescentado algum elemento que a gente vai ver daqui a pouco, e esse elemento ele formou partículas, não vou nem falar microscópicas, é muito menor, nem microscopicamente dá para ver. Nanopartículas, elas são muito pequenas, e aí formou essa estrutura. Então, por exemplo, o ocrona ele é assim. A primeira camada dele são duas camadas. A primeira é o ocrona normal, que a gente já conhece. Continuou. Mas a camada mais superior, ele é o ocrona com elemento X, para formar essas partículas. Muito bem. O Al9 é assim também. Valterço. Todos que são alumínio cromo. Esse X, o X é um segredo industrial. A organização não abre. Né? Para alguns que estudam mais a fundo, o Alexandre vai pegar ali, ele consegue saber qual que é. Mas o mercado não abre qual que é esse X, que é um segredo industrial ou não. Um investimento muito superior do que o concorrente. Então o que você coloca lá, o target lá? É o crona mais. O que é o maisinho lá, né? Que você coloca? Não sabe o que é. Então, ou seja, o target tem cromo alumínio, mais algum outro elemento que é o segredo industrial. Ou seja, um segredo de revestimento para a concorrência não copiar. Muito bom. E o que significa isso na verdade? Significa que se alguém pegar nossa camada, ele vai poder enxergar essas nanopartículas? Não vai. Ele vai entender essa tecnologia? Não vai. Não dá para ver. Não dá para explorar isso. Então a gente fica sempre na frente por desenvolver essas coisas que são high-tech. Então, perfeito. Já foi citado alguns investimentos que tem isso. E aí, por último, existe as nanocamadas. Então a gente já aprendeu o que é um micron. O que é um micron? A gente viu lá atrás. Você pegar lá na régua, a menor divisãozinha que você tem que tirar perto para chegar é 1 milímetro. 1 milímetro. Isso na sua régua. Você pega esse 1 milímetro e divide por 1000 e você tem 1 micron. E a nossa camada tem 5 microns mais ou menos, para vocês entenderem. Se eu pegar 1 micron é 50 vezes menor que um fio de cabelo, que é a espessura de um fio de cabelo. Se eu pegar 1 micron e dividir por 1000, aí eu tenho 1 nanômetro. Beleza? Então agora você imagina só que nós criamos camadas que também são assim, ó, né, camada de um tipo e de outro tipo, só que na escala nanômetro. Então por que está colocando essa lente aqui? Ó? Se você pegar essa parte onde nós temos aqui nitrito de titânio alumínio e pudesse aumentar ainda muito mais, você ia chegar em camadas, umas dezenas, milhares de camadas que são
nanométricas, né? são menores. Milhares não, mas em dezenas sim. Então você tem essa condição aqui para formar a nanocamada. Tanto se você chegar e olhar aqui o carpete de tungstênio e der uma ampliada, você vai ver que ele também forma essas nanocamadas. Então, tecnologia mega avançada de novo. Agora aqui a gente vai entender dois conceitos. Por que fazer multilayer? Por que fazer várias camadas? E por que ter a tensão residual de compressão? Certo? Então eu tinha falado o quê? Que a tensão de compressão é boa ou é ruim? É boa. A tensão de tração é ruim. O que é a tensão de compressão residual? É aquela tensão que sobrou. Ninguém está pondo esforço nenhum na camada. Ninguém está pondo esforço nenhum na peça, mas ela está tensionada. A nossa camada tem que ser tensionada. Então vamos entender isso. Existem alguns casos em que o revestimento está com baixa tensão de compressão residual. Ele tem a tensão de compressão? Tem. Só que o número não está muito alto. Precisa de uma boa tensão de compressão. Tem que ter bastante tensão de compressão. E se não tiver? Se não tiver, nós temos um problema, porque a hora que forma uma trinca, essa trinca vai se propagar e ela vai embora. Certo? Então, vou para esse ponto aqui agora, que eu acho que fica melhor para a gente poder entender. E se eu tiver a tensão de compressão? Se eu tiver uma alta tensão de compressão residual? Ó, tudo que falha, tudo que entra em colapso, é por causa de uma trinca. Se alguma coisa quebrou, é porque em algum momento formou uma trinca. Uma trinca microscópica, que foi crescendo e quando ela cresceu, ela foi promoveu a quebra. Assim que acontece. Fazer um parênteses que aconteceu hoje, né? O Vitor mostrou que quebrou uma broca da Toyota. Certo. Durante o processo de revestimento. Aí ele deixou na qualidade, o Guilherme analisando lá no microscópio. O que você encontrou lá, Guilherme? É mais trinca que outras pessoas. Então, só fazendo um parênteses que aconteceu hoje. Trinca na camada, vocês chegaram a ver? Trinca na ferramenta? Substrato. Que interessante. Muito bom. Se a gente recebeu a ferramenta trincada ou não recebemos, agora nós vamos entrar na discussão. Esse que é o ponto. A gente precisa conhecer o que é trinca, o que é falha, como é que a trinca anda, ela se comporta. Certo ou não? Eu tenho uma pergunta também. Tem como ver essa trinca antes de começar todo o processo? Tem, mas você tem que fazer inspeção 100%. Né? Você tem que inspecionar peça a peça. Então você entra tempo de processo aí, mas é possível. Mas o que é importante? Se for uma trinca visual, a gente consegue ver o olho nu, é importante que quando a gente vai montando a carga, a gente já fica de olho lá. Tem alguma coisa errada aqui, não montando a distração. Ficar de olho na ferramenta, qualquer coisa estranha, precisa a gente ir lá para o laboratório e verificar. Na forma de luz, por exemplo, né? Eu vejo bastante em forma de luz lá, a superfície está sem trinca nenhuma, o pessoal começa a fazer o fichamento ali, a gente vai fazer algumas fissuras para aparecer depois. Legal, tá. Isso aí é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, o Carlão, quando ele está trabalhando lá no Formitus, ele faz uma inspeção de recebimento. Se ele olhar e falar, opa, está com trinca, ele já tira uma foto e você grava e fala, não, conforme. O cliente está com trinca, nem precisa pôr essa ferramenta. Mas depois não falar que é garantia, certo? Então ele já faz esse trabalho. Mas o que acontece se ele olhou? Bom, não vi nada, não vi nenhuma trinca. Aprovou, pode entrar no processo. Aí na hora que estava fazendo o polimento, começou a aparecer um monte de trinca e agora? Então ele vai ter também que comunicar ao cliente, vai ter que apontar só o que aconteceu. Essa é uma coisa para a gente poder estudar. A gente está falando sobre tensão superficial. Se houver tensões superficiais no material, não estou falando de camada, mas no material, na ferramenta do cliente, e essas tensões elas estão heterogêneas, por exemplo, eu tenho tensão de compressão num ponto, tensão de tração no outro, eu tenho muita tensão no ponto, pouca no outro, na hora que ele vem com a politriz e começa a fazer o polimento, aquilo não aquece, a temperatura sobe. Quando ela aquece, pronto. Ele foi e começou a revelar, naquela parte onde tinha muita tensão, ele foi e dilatou numa velocidade. Aonde tinha pouca tensão, dilatou em outra. Então, se eu dilato rápido aqui e lento aqui, no meio dessas duas massas de material que eu tenho, forma uma trinca. Então, essas microtrincas que aparecem, que o Carlão falou, geralmente elas vêm em forma de rede. Dá para reconhecer que são trincas de polimento, como é chamado. Foi o polimento que causou? Não foi. Havia um problema no material. E como que eu sei que essa trinca realmente era uma trinca de polimento característica? Porque ela vai formando uma linha assim, ó, igual um monte de jogo da velha. É isso que você enxerga lá ou não? Mais ou menos isso, né? Então você vê que você pode começar a reconhecer as trincas. Começar a analisar e falar, opa, eu estou vendo uma coisa aqui que eu já ouvi falar antes, já estudei isso aqui. E aí a gente tem muito mais propriedade para falar para o pessoal de vendas, para falar para o cliente sobre o tema. Né? Por que eu falei para vocês que tensão de compressão era uma coisa boa? Nós vamos entender agora. Começou a formar trinca. Quer dizer que o material que começou a formar uma trinca, quer dizer que ele vai quebrar? Não.
Tem casos que formam uma trinquinha na superfície e fica durante anos e nunca quebra. Agora, se a tensão começar a aumentar, aí uma hora ela vai quebrar, correto ou não? Quando a gente fala em tensão, a gente tem que imaginar o seguinte: se eu tenho um material, uma superfície, onde eu tenho uma trinca que começou a se propagar, ela começou a se propagar, mas eu tenho tensões de compressão, o que significa isso? Ela está empurrando para dentro, ela está assim, ela está como se tivesse alguém apertando esse material. A tensão de compressão vai fazer o que com a trinca? Vai fechar a trinca, ou pelo menos vai impedir que ela continue abrindo, certo ou não? Vai manter ela do jeito que ela está. Então a tensão de compressão é necessária. Nos nossos revestimentos ela tem que ser alta, ela não pode ser uma baixa tensão de compressão. No contrário, a trinca ela se propaga. Entenderam por quê? Tensão de compressão residual na superfície, ela é importante? E se for uma tensão de tração? Imagina só, é só revestir essa desplacada, porque ela vai brincar na hora. Não pode ter tensão de tração. E não pode ter uma tensão baixa de compressão. Tem que ser alta. Aí alguém foi e descobriu, perfeito, vamos continuar estudando aqui. Por que fazer essas camadas? Um monte de sanduíche, uma camada de um tipo, outra de outro, double layer, nano layer, um montão de camadas nanométricas. Para que isso? Né? Para que colocar um elemento X que vai me formar um monte de partículas nanométricas ali? Para que serve isso? Alguém estudou e percebeu assim, ó, vou falar desse aqui primeiro. Por que fazer um multicamada? Olha como a trinca se propaga aqui, ó. Começou a formar uma trinquinha, igual aqui, ó. Só que como o material ele é uma única composição, ele é um único material, a trinca se propaga e ela vai embora, ela vai arrebentando, porque existe um caminho para ela perseguir, um caminho fácil para a trinca aumentar. Então isso aqui vai quebrar muito mais fácil do que isso. Aí você fala, por quê? Porque olha o que aconteceu aqui, ó, a trinca começou a propagar. Quando ela viu que mudou a camada, ela falou, opa, uma barreira. Essa interface entre uma camada e outra é uma barreira. Então a trinca propagou, ela viu uma barreira, ela mudou de direção. Opa, outra barreira é outra camada, de novo. Ela mudou de direção de novo. Então você começou a dificultar o caminho da trinca. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ao invés de descer bonito o negócio daqui, ó, ela desceu com dificuldade, ó, e não chegou até aqui embaixo, tá vendo? Talvez da mesma tensão. Então, essa coisa de pôr um monte de camada, você aumenta a resistência trinca. Quando o pessoal descobriu isso, o que eles fizeram? Começaram a fazer camada de vidro dupla. Então, veio uma pedra, você está lá dirigindo, veio uma pedra por causa do caminhão que passou por cima ali numa pedrinha e tal, quebrou o vidro do carro. Aí depois você continua andando, temperatura do sol, chuva, a trinca vai aumentando e vai se propagando. Só que a trinca, o vidro que é feito com mais de uma camada, ele tem maior resistência para não se propagar para a segunda camada. Como é que é o carro blindado? Como é que ele resiste aquilo? Resiste a trinca que vai ser fornecida por causa da munição. Porque ele pôs um monte de camada. Se você for analisar o vidro do carro blindado, é um monte de camada. Porque o caminho da trinca é difícil, quando você tem várias camadas. Já que a gente percebeu isso, nós criamos camadas microscópicas, nanométricas, para evitar a propagação de trinca e, portanto, a nossa camada ser mais resistente ao desgaste. E esses grãozinhos aqui, essas partículas invisíveis que nós temos aí, que é o elemento X lá da Alcrona que a gente falou, que compõe a Alcrona Evo, a Nova, a Altensa, para que servem essas nanopartículas? É assim, ó, aqui, essa trinca, ela não encontrou nenhuma barreira no caminho para ela continuar a propagação. Mas quando a gente encheu essa camada de nanopartículas, a trinca começou a se propagar, e foi crescendo, e foi aumentando. Daqui a pouco ela viu uma partícula e ela bateu na partícula, ela parou. Ela foi de novo para outro caminho ali, tinha outra partícula, ela parou. Então essas partículas finamente distribuídas na camada, elas são barreiras para propagação de trinca. Então vamos ver se faz sentido aqui, ó. Propagação de fissuras em direção ao substrato, na direção do material, tá vendo? Então ela ultrapassa a primeira camada, a interlayer, que talvez tenha aqui. Propagação de fissuras ao longo dos limites de grão, tá? Ela vai se propagar se ela for desviando os grãos, mas a trinca não é inteligente, ela não vai fazer isso. Ela só vai se propagar naturalmente, e se tiver um grão no caminho, ela vai parar. Então isso aqui evita a propagação de trincas. Propagação de trincas ao longo dos limites da camada. É só para vocês olharem que o caminho é diferente. E aqui vocês já entenderam. Tensão residual de compressão. Maior resistência ao choque térmico. Quem pode falar aqui que é choque térmico aí? O que vocês entendem de choque térmico? E as nossas camadas promovem maior resistência ao choque térmico. O que é isso, choque térmico? Aumenta a temperatura muito rápido ou diminui muito rápido. Exatamente. Você acabou de explicar que é uma mudança brusca de temperatura. Por que uma variação brusca de temperatura trinca uma peça? Ué, quem tem ideia para falar alguma coisa? A propriedade do tratamento térmico da peça.
Perfeito. Aí se você mudar a propriedade do tratamento térmico, da estrutura, alguma coisa, você vai ter um problema depois, na hora que você for usar. Mas na hora, deu um choque térmico, nossa, meu, trincou. Tipo, você tirou uma peça do forno e falou, quer saber? Vou fazer uma média com cálcio. Vou ganhar uma produtividade enorme. Vou tirar a peça do forno a 200 graus, em vez de abrir a 100, e vou colocar na lavagem e dar um banho nela de água gelada, rapidão a gente entrega as peças. Por que a gente não faz isso? Opa, essa poxa, por que não pode fazer isso? Por que não tira a peça do forno, numa alta temperatura, e já resfria rapidão para ganhar tempo? Porque vai dar um choque térmico. E o choque térmico promove trinca. Por que promove trinca? Porque, você sabe, poxa, acontece uma coisa quando a gente muda a temperatura, que é, se aumentar a temperatura, acontece dilatação, aumenta de volume. A peça aumenta de tamanho. E se eu diminuir a temperatura? Ela diminui de tamanho. Se eu chegar e pegar uma peça bem quente, com uma massa grande, e pegar uma mangueira e jogar água fria nela, o que vai acontecer? Eu tenho uma massa aqui que teve contato com a água primeiro, ela vai contrair. E a outra que estava quente, que não teve contato com a água ainda? Ela não vai contrair. Ué, se eu tenho duas massas aqui, uma contraiu e a outra não, o que vai acontecer entre as duas massas? Vai abrir, vai formar uma trinca. Então a trinca, o choque térmico, basicamente, de modo simples, é isso que acontece. Nós não podemos promover. E aí quando a gente fala sobre os nossos revestimentos, nós estamos dizendo que choque térmico vai acontecer com a ferramenta? Vai. Por que vai acontecer com a ferramenta? O cara está usinando lá uma peça, a temperatura está alta, e de repente ele está usando ali um líquido refrigerante, então ela aquece e resfria o tempo todo. Vai ter um montão de choque térmico. Um monte, o tempo todo acontecendo. E aí, eu preciso do quê? De uma boa resistência ao choque térmico. Manda aí. Tem 1 minuto. Ah, 1 minuto? Então vamos terminar aqui. Eu sei que você vai falar assim, ó, para falar alguma coisa. Então nós temos aqui grande melhoria para a aplicação de desbaste e fresamento úmido. Então existe fresamento seco, desbaste seco e desbaste úmido. Aqui, eu vou só avançar, nós já falamos sobre todos esses pontos, mas o que a gente tem aqui? Ó, a vida da ferramenta é maior dependendo do revestimento. Então a gente já falou sobre a aplicação, poderia usar todos os revestimentos que nós temos aqui nas ferramentas de corte. Mas tinta no alumínio, tá, então eu vou para o Alcrona, já conhecemos aqui o Alcrona Pro, mas o que acontece se eu começar a adicionar alguns elementos X? Olha o elemento X aqui, ó. Pode ser silício, boro, cromo, iodo. Olha só o que eu tenho aqui, ó, que a gente viu lá atrás. Ó. O Alcrona aqui com X, ele é o O9, está vendo? Alcrona Evo, a mesma coisa. Então eu mexi um pouquinho na estrutura porque eu coloquei o elemento X. Para que o elemento X? Para formar nanopartículas. As nanopartículas dão resistência à trinca e aí a minha camada fica mais resistente. Mesma coisa acontece com o Tisaflex. Ó, Tisaflex no caso acrescenta o quê? Silício, boro, cromo e iodo. Basicamente as mesmas substâncias aqui. E aí, ao invés de ter só o Altim que a gente conhece, Futura Nano, é isso ou não? Não. Altim é o quê? Que revestimento que é? Durana? Seria. Era do componente, né, Marcão? Olha o Altim aqui, ó. Pode ser o Latum, pode ser o Durana. Pode ser o Durana. Mas nós temos o Latum, é o Latum padrão. Mas se eu pegar o Altim, com a estrutura padrão, e fizer alguma modificação dele e colocar um elemento X a mais, a gente chama isso de dopar. Eu peguei minha camada e dopei ela com outro elemento. Essa dopagem, ela faz com que a gente forme camadas aí mais tecnológicas, mais avançadas. Por exemplo, o Durana e o Tisaflex. Nós podemos olhar isso aí com calma depois. É importante a gente ter em mente os nossos revestimentos, começar a memorizar, o que é um artigo, o que essas cenas falam. Balete A, tem uma tabelinha dessa, lá no laboratório tem. Você pode pegar o Guilherme, o John, dar uma olhadinha, lembrar do que é feita a camada, começar a pensar nisso. E depois, esse material vai ficar disponível para vocês imprimirem, guardarem aqui. Mas o legal, o que eu faço aqui para tentar? Eu estou aprendendo ainda, estou memorizando ainda o que significa as camadas. Mas o legal é a gente ter uma tabela parecida com essa. Eu tenho ali, por ordem alfabética, aqui que é o balete A, o balete B, o C, vai embora. Aí mostra a identificação, que é o que a gente põe na OS, e a composição. Vamos ver se está batendo aqui. Tem o formeiro, olha lá o formeiro, ó. Não é só nitreto de cromo, alumínio e titânio, mas também tem uma camada inferior de nitreto de cromo. Então você começa a entender a composição da camada. E se a gente for memorizando devagarinho, quando você estiver trabalhando, e estiver fazendo o revestimento, estiver analisando uma OS, você já vai olhar com outra propriedade. Você vai olhar e falar, eu sei com o que eu estou trabalhando, eu sei o que eu estou fazendo quando estou revestindo, eu sei o que acontece se teve uma variação de camada, eu sei o que acontece se desplacou, além do que a gente já tem um conceito, agora a gente começou a interagir mais e saber o que é o nosso produto, o que é o nosso serviço. Além do PVD, a gente tem mais um processo aqui, né?
Além do PVD, nós temos PA-CVD e nós temos o sputter. Mas aí nós vamos ver ponto a ponto depois. E temos hidratação, que é um tratamento térmico, mas não é nosso negócio. A gente faz para poder conseguir revestir. Mas nosso negócio não, a gente não tem o foco, a gente vende hidratação, não. A gente faz a hidratação para poder acabar de ficar melhor ainda. Mas só por isso. a A gente vende, mas não é nosso negócio. Você vai perceber que não vai estar lá, a gente fatura com hidratação, só hidratação. Hidratação qualquer um faz. Mas PVD, nosso nível só olha com volta. Beleza? Dúvidas?